Boa noite, meu irmão. Tudo bem com você? Chegamos agora ao nosso culto de quarta-feira e estamos muito felizes pela sua companhia. Hoje eu estarei presencialmente em 1º de maio. Estamos fazendo uma semana de oração lá com a igreja e tem sido uma bênção. Mas não podia deixar de alimentar as minhas ovelhas que não são de 1º de maio. Então, você que ainda não tem culto na sua igreja, e veja, o decreto a partir de sexta-feira vai impedir que nós estejamos além das 8 nas ruas novamente. Então, por enquanto, nós vamos ter que ir levando assim ainda muitos dos nossos cultos no online. Mas você que pode ir à igreja presencialmente, já entre em contato com a sua secretária, já agende a sua visita. Se você já tomou sua vacina, vá de máscara, vá confiante, está tendo distância, higienização. Na igreja você não vai pegar o coronavírus. E outra coisa, não faz sentido você ir à padaria, ao posto de combustível, ao supermercado, receber a visita dos filhos e netos em casa e não ir na igreja. Não tem muita lógica. Então, se alegre quando ouvir esse convite. Vamos à casa do Senhor. Mas na quarta-feira ainda estaremos fazendo online. E hoje, como não será ao vivo, quero fazer um pedido para você. No nosso chat, enquanto o vídeo está rolando, coloque o seu pedido de oração. Amanhã, no meu período de intercessão, pela manhãzinha, eu vou orar de pedido a pedido. E se você, porventura, não conseguir colocar no chat, mande um WhatsApp para o 99647-3456 e eu vou incluir você no nosso caderno de oração, porque eu tenho certeza que Deus ainda faz milagres através disso. E você também. Seja bem-vindo, fique à vontade. Preste atenção nessa música agora e deixe Deus falar contigo. Logo após ela, iremos vir com uma meditação ao ponto sobre a oração. Medite nessa letra dessa música e deixe Deus falar contigo. Se você já não pode ver por detrás dessas lágrimas, se você já perdeu a fé e o que tem já não satisfaz alguém, vem aí a espera de um pedido seu, alguém a ouvir a distância de uma oração, quando tudo desabar e o medo encontrar alguém, quando as portas se fecharem, quando todos o deixarem, alguém que ao amanhecer cala o mundo pra ouvir sua voz, alguém que conhece bem cada noite que o encontra sós,
há alguém que se importa com você. E esse alguém, você sabe, é o nosso Deus. Vamos orar nesse momento? Pai de amor, Criador dos altos céus e da terra e de tudo que há neles, Deus tremendo, forte, onisciente, onipresente, que entregaste o seu único filho para pagar o preço da minha transgressão e da transgressão dos meus irmãos. É no nome dele que nós alçamos nossa voz a ti nesse momento e clamamos para que o Senhor, através do seu Santo Espírito que está aqui conosco neste planeta, fale ao nosso coração com a sua palavra e esta mensagem, por mais simples e ao ponto que seja, possa encontrar um coração sedento e possa encontrar morada. Deus, que o Senhor conduza todas as coisas, que o Senhor fale, ó Pai amado, de maneira especial no nosso coração, nos console, nos exorte, nos anime, porque sem Ti nada podemos fazer, Pai. Em nome de Jesus oramos para que mais uma vez fale conosco. É a nossa humilde oração. Amém. Amém? O pastor Randy Maxwell, ele escreveu um livro bem interessante, Se Meu Povo Orar. Conta que sua filhinha, quando pequena, ela acabava de colocar a fralda e vinha correndo, tirando, colocando a mãozinha assim para tirar a fralda e chorando. E então eles tiravam a fralda e às vezes a fralda nem estava suja, mas eles começaram a perceber que a neném estava ali com uma assadura. Então eles colocaram uma pomadinha e a assadura regrediu um pouco, mas não regrediu de verdade. E então eles começaram a passar mais pomada e a assadura foi tornando-se com um aspecto de queimadura. Então eles levaram a criança ao pediatra. Lá eles receberam uma outra pomada que era agora necessário ser aplicada de 3 em 3 horas. E assim fizeram. Aquela vermelhidão, aquele aspecto de queimadura regrediu bastante. E eles falaram, que bênção, resolvemos o problema da nossa filhinha. Mas com o passar dos dias começou a ficar vermelho de novo, então tiveram que voltar ao médico. E ao voltar ao médico perceberam, e o médico constatou, que não era uma simples assadura, e sim um fungo. E esse fungo estava de dentro para fora, proporcionando aquela irritação. E não adiantava eles passarem apenas aquela pomada por fora. Era necessário que houvesse um medicamento ingerido para que esse medicamento ajudasse o corpo a expelir aquele fungo. Essa história ele traz logo nos primeiros capítulos desse livro. E ela é muito interessante para o que vamos meditar hoje. A palavra de Deus fala para nós em Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Veja, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Em vários lugares, como temos visto inclusive na lição da Escola Sabatina da semana passada, esta palavrinha se aparece. E aqui nós temos mais uma ocorrência dela no livro de Crônicas, para ser mais específico, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7 e no verso 14, aonde está escrito assim. Deixa eu abrir aqui para ler exatamente como está escrito. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. Um minutinho que eu abri no primeiro livro, é no segundo que nós vamos ler.
Segundo Crônicas 7:14. Esta palavrinha se aparece de novo aqui. E está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. E diz mais aqui: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pastor, o que tem a ver a história da filhinha do irmão Randy Maxwell com esses dois versículos que começam com essa palavra se? Queridos, é muito simples. Muitas vezes, como líderes da igreja, nós temos nos preocupado em ajudar a todos os irmãos a desenvolverem sua espiritualidade. Então, nós fazemos um final de semana com Deus, 10 horas de jejum e oração, a lição da Bíblia da escola sabatina, ou outros programas que até trazem muita informação, trazem uma espiritualidade bacana, mas, queridos, tudo isso é como se fosse a pomada para a assadura no problema da filha do pastor Randy Maxwell. Por que nós podemos afirmar isso? Porque nós vemos que, na maioria das vezes, as pessoas, e eu não estou dizendo todas, e oro para que não seja o seu caso, vão a esses programas com expectativas para serem atendidas. Elas estão com dificuldades espirituais, com problemas na família, com problemas no casamento, com problemas com os filhos, e elas esperam muitas vezes que esses programas resolvam o problema. Elas esperam sinceramente que desta maneira elas vão resolver os problemas relacionados à sua fé. E eu volto a dizer, esses programas, esses encontros, estas palestras, esses retiros, tudo isso é muito importante e é necessário. Eu não estou dizendo que nós não devemos fazer, mas não adianta você passar a pomada para a assadura se o problema é fungo. Se o problema é fungo, a solução tem que vir de dentro para fora. E não adianta passar uma pomada para resolver esse problema. Você concorda comigo? A Bíblia diz para nós aqui claramente que se ouvirmos a voz do Senhor, então Ele entrará na nossa casa. Veja, não é na nossa igreja. Jesus está na igreja através do seu Espírito Santo quando as pessoas estão reunidas, mas a vontade de Jesus é entrar na sua casa e na minha casa. Ele quer morar conosco e não só morar, Ele quer comer conosco. Porque você certamente antes da pandemia recebia visitas com frequência, mas do que adianta a pessoa ir na sua casa e não comer nada? Né? E eu me recordo de irmãos que ficaram ofendidos quando eu fui na casa e disse: irmão, estou de dieta, não vou comer. Ah, pastor, você vai comer um pouco. E ficaram ofendidos se eu não ao menos beliscasse naquele bolo, naquela torta que havia sido preparada. E eu não quero dar aí a culpa, né, de eu ser gordinho, mas um pouco é disso também. Queridos, Jesus não quer apenas visitar você ocasionalmente, Ele quer estar na tua casa e cear com você. Só que isso só vai acontecer se você ouvir a voz dele. E nesta noite, eu quero afirmar para você que essa mensagem, eu quero crer que ela está indo ao seu encontro e que você está identificando ela como a palavra de Deus para a sua vida. Em 2 Crônicas, que foi o segundo texto que lemos, ali está escrito que se o povo se humilhar, se o povo orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor ouvirá. Eu quero fazer um apelo para você, para que você entenda que a igreja é extremamente necessária. Não devemos deixar de congregar, não devemos deixar de estar lá na casa de Deus. Não, é lá que nós animamos uns aos outros, é lá que nós nos fortalecemos, é lá que nós intercedemos uns pelos outros. É lá que nós adoramos o Senhor através da nossa voz, através das nossas ofertas, do dízimo, que acompanhamos os testemunhos.
E é óbvio que nesse período de pandemia, muita coisa está sendo relevada. Eu tenho certeza que Deus não está triste se você ficou na sua casa enquanto não era vacinado. Tenho certeza que Deus não ficou triste se você tem algum problema, alguma comorbidade, você evitou ir à igreja. Não, Deus não está triste com isso. Agora, se você, como eu disse, vai no mercado, vai na padaria, só não vai na igreja, eu já não posso dizer a mesma coisa. Mas voltando ao assunto da oração, o que eu quero afirmar para você é que se você não tiver uma comunhão diária com Deus através da oração, você está passando pomada ao ir na igreja numa infecção de pele que é causada por um fungo. Não adianta passar, e eu não tenho como fazer merchandise aqui, né? Mas a pomada mais conhecida do Brasil é a Hipoglós. Se o seu problema é fungo, se você tem um problema de fungo na pele, você vai ter que passar uma pomada chamada Foldan. E se a pomada não resolver, você vai ter que tomar comprimidos para que o teu organismo também rebata, expulse esse fungo dela, desse teu corpo. Eu e você precisamos lembrar que o principal requisito da nossa vida cristã é sim a oração. E hoje é um culto de oração e testemunhos, eu não posso deixar de falar isso. Veja, existe um pastor que escreveu algo muito interessante, o pastor A.D. Gordon. Ele disse assim: você pode fazer mais do que orar depois de ter orado, mas nunca você poderá fazer mais do que orar antes de ter orado. Você entendeu? Parece um pleonasmo, mas não é. Ele está dizendo que você pode fazer muitas coisas além de orar pelas pessoas ou pelas situações, mas você não pode fazer nada se você não tiver orado antes. Porque ao ter orado, você está colocando toda a sua ansiedade diante dos planos de Deus. Você está colocando essas situações nas mãos do Senhor. E aí, queridos, Deus irá direcionar a sua vida para resolver cada um desses problemas. Eu venho aqui portando a palavra de Deus como ministro, como seu pastor, para lembrar a você que o segredo da sua vitória, se assim podemos dizer, e vitória de que maneira, tá? Vitória nas escolhas, vitória no seu relacionamento conjugal, vitória na sua vida espiritual, financeira, na educação dos seus filhos. Isso tudo passa pela oração. E se você orar, a sua vida vai mudar. Porque você não estará confiando em homens ou na sua própria força. E, queridos, é muito fácil a gente se enganar que é uma pessoa de oração. Agora, então, com a ascensão do WhatsApp, é muito mais fácil, né? Alguém pede ali algo de oração, um pedido de oração, como a irmã Marlene mais cedo aqui pediu para que nós orássemos pelo pastor Eliezer, né? Que foi pastor aqui do nosso distrito, estão com Covid e as suas filhas vão fazer o exame hoje, né? Porque a mãe da esposa dele também está na UTI. Então nós oremos pelo pastor Eliezer, foi pastor aqui, depois do Alvorada, agora está na região de Curitiba, estão mal, precisando de um milagre. Mas é muito fácil você receber uma mensagem dessa e colocar a mãozinha. Já orei. Não, não é assim que se ora. E você sabe orar, vou dizer mais, antes de você aprender a escrever e ler, porque os seus pais com certeza lhe ensinaram. Lhe ensinaram. E talvez na ignorância não lhe ensinaram a ser espontâneos e a dialogar de maneira espontânea com Deus na oração, mas ensinaram para você uma oração decorada como o Pai Nosso. E ali nós temos os passos da oração, que devemos adorar a Deus em primeiro lugar, e os pedidos para nós vão estar lá em último. Que devemos pedir perdão dos nossos pecados. E eu já fiz vários vídeos sobre como orar, né? Como ter o seu momento de devoção. Queridos, você sabe orar. A mãozinha do WhatsApp não é oração. Clame ao Senhor. Separe momentos na sua agenda do dia para orar. E eu tenho certeza que você verá respostas de Deus. Faça um caderno de oração. Anote os pedidos que os seus amigos te fazem. Registre as bênçãos recebidas, para que isso te anime quando você estiver diante de dificuldades. Lembre-se, o único jeito de resolver o nosso problema é através da oração. É através da oração. Você pode fazer outras coisas depois de ter orado, mas nada antes de ter orado.
que seja prioridade na sua vida, que você coloque sobre Deus tudo aquilo que você necessita e que os seus amigos confiem em você, que os seus vizinhos, seus familiares olhem para você como uma pessoa de oração, saibam que se forem à sua casa e deixarem ali um pedido de oração, você irá orar de verdade. Porque você não somente ora, depois você liga perguntando como foi, como está, né? Melhorou, não melhorou? Queridos, por favor, repense sobre isso. Nós, como líderes da igreja, estamos ansiosos para que essa pandemia acabe e a gente volte a fazer nossas semanas de mordomia, nossas semanas da família, o encontro de casais, semanas jovens, né, semanas de evangelismo. Estamos desejosos de voltar a fazer isso. Mas, queridos, isso tudo é só hipoglós. Se você precisa realmente da ajuda de Deus, de uma transformação na sua vida, na sua família, você precisa orar. Este problema tem que ser resolvido de dentro para fora e só o Espírito de Deus pode fazer isso através da sua entrega. E essa entrega acontece através da oração. Que Deus abençoe você, que essa mensagem tenha chego a você e te lembre da necessidade que temos de orar, para que desta forma nós realmente sejamos ouvidos. Mas não somente orar, como disse aqui 2 Crônicas, se humilharmos diante de Deus. E isso a gente não consegue fazer com mãozinhas do WhatsApp ou com uma oração miojo, né? Oraçãozinha de 3 minutos, se é que está dando 3 minutos, né? Às vezes eu brinco por aí que o anjo, às vezes, não tem tempo nem de pegar a caneta para anotar a oração e o camarada já terminou de orar. Então, por favor, ore. Se você, pastor, eu não sei orar, peça a Deus. Comece pela oração do Pai Nosso e vá aprendendo. Depois, olhe para o santuário, para o tabernáculo, e você verá que a primeira coisa que você deve fazer é adorar a Deus na sua oração. Se você olhar esse vídeo aqui, a oração que fizemos após a música, você vai perceber que eu exaltei a Deus como onisciente, onipresente. É isso que você deve fazer na sua oração. A primeira coisa é mencionar que Deus é o Criador e você é a criatura. E que como criatura você depende única e exclusivamente dele, porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. Depois, dentro do tabernáculo, você encontra agora a pia, que representa o momento em que o sacerdote lava ali os utensílios, lava a mão. E isso, querido, demonstra para nós que é nesse momento que temos que pedir perdão pelos nossos pecados. Tem gente que vai a Deus como se ele fosse um caixa eletrônico, somente para sacar bênçãos, mas se esquece que tem que depositar coisas, depositar confissões, depositar arrependimentos, depositar um espírito contrito, pedir perdão. Todos os dias nós pecamos. Você tem pedido perdão todos os dias? Depois, nesse processo de oração, então, você entra dentro do santuário e ali está o candelabro, está os pães da proposição, quer dizer que é o momento de nós meditarmos na palavra de Deus. E por último, o altar de incenso, aí sim, intercedermos pelos pedidos e apresentarmos nossos pedidos também. Concluindo então, não, por último não era o altar de incenso, concluindo você chega diante da Arca da Aliança, na representação do santuário, passos para que a sua oração seja realmente organizada. Não que Deus não ouça de outras formas, mas a sua oração ser organizada. E ali você pede a presença de Deus em sua vida, porque ali está a Shekinah. Mas lembre-se que ali também está os 10 mandamentos. Então, para que as bênçãos de Deus aconteçam na sua vida, você precisa estar em harmonia com a sua palavra. Ali está o maná, deixando claro que Deus providenciará para você, mesmo diante de impossibilidades, aquilo que lhe é necessário. E ali está também a vara de Arão que floresceu, que representa que você não está sem sacerdote, porque Jesus Cristo hoje ainda está no céu, intercedendo por nós, vivendo para interceder por nós que continuamos pecando. Queridos, que esta mensagem chegue até você, que essa mensagem fale ao seu coração e que você, antes de ir deitar hoje, tenha uma conversa bem franca com Deus. Se não sabe orar, peça para Ele: Deus, me ensine. E não se esqueça que o problema de desânimo espiritual, o problema de falta de fé, o problema no relacionamento,
o problema na crítica, o problema na retenção dos dízimos. Tudo isso está acontecendo com muitas pessoas. E isso só vai ser resolvido se você clamar a Deus através da oração. E lembre-se, o nosso Deus é fiel. E ele disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Tenho certeza que se você se lembrar que nós temos que orar, Deus irá mudar a sua história e a história daqueles por quem você tem intercedido. Em síntese, lembre-se que Deus quer entrar na sua casa e fazer morada nela, cear junto com você. E isso só vai acontecer se você ouvir a voz dele. E se você ouviu a voz dele hoje para a sua vida, lembre-se, ele deseja que você e eu se humilhemos, que nós se convertamos dos nossos maus caminhos, que nós entreguemos nossa vida por completo a ele. Desta forma, ele sarará a nossa terra. Precisamos da ajuda do Senhor. Interceda pelo nosso mundo, pelo Brasil, pela sua cidade. Interceda pela sua família. E não se esqueça, a única maneira de alcançarmos êxito em nossas vidas é através da oração. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos na sua presença mais uma vez. Relembramos aqui que a única maneira de apresentarmos diante de Ti as nossas lutas, nossos desafios é através da oração. E por isso, Pai, consagramos nossa vida a Ti. Pedimos que o Senhor coloque as Tuas mãos poderosas sobre nós e nos ajude a entender isso. Que os programas, as semanas de oração, os vídeos e tudo isso é útil, mas o nosso problema tem que ser resolvido de dentro para fora, e isso só vai acontecer através da oração e uma entrega completa a Ti. Capacita-nos, Pai, a termos essa fé, acrescenta-nos a fé, tira a incredulidade. E, ó Pai, que nós tenhamos condições de sermos adoradores que o adorem em espírito e em verdade, na dimensão espiritual. E o Senhor seja glorificado por isso. Pai, fica conosco, dirige os nossos passos, conduz a nossa vida, derrama, Pai amado, as Tuas bênçãos sobre nós e nos ajude, Pai, a sermos fiéis. Em nome de Jesus, clamamos a Ti e entregamos nossas vidas ao Senhor, para que o Senhor efetue em nós, ó Pai, a vontade de orar e nos ajude a orar. Assim, certamente estaremos em Tuas mãos e nossa vida dirigida por Ti, sendo essa assadura crônica, esse fungo crônico do pecado, curado de dentro por fora, de dentro para fora pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, dirija a sua noite e até sábado, às 5h30 da manhã, o encontro Permaneça em Jesus e depois às 7h30 com nossa Escola Sabatina Distrital. Muito obrigado pela companhia. Encaminhe esse vídeo para algum amigo, caso você queira. E se você ainda não está inscrito no canal da Igreja Adventistas do Sétimo Dia do Distrito de Biporã, faça isso agora. Um abraço, obrigado pela sua companhia.